candidatos e para os países terceiros, para os países recipientes de ajuda externa. Não tocava no assunto no que diz respeito ao clube, aos membros do clube. E houve um bocadinho aqui uma audácia da comissária Malmström de pegar no assunto, talvez, enfim, por ser nórdica e estar habituada a sistemas que apresentam níveis de corrupção bastante reduzidos, e fez força para que, de facto, esse tema fosse colocado na agenda da Comissão, da pasta de Assuntos Internos, e elaborou-se este relatório que, como vos disse, apela precisamente a isto, a que os governos têm que assumir uma posição de tolerância zero face à corrupção e que todo o tipo de situação que possa atingir a imagem de honestidade, de rigor na política deve ser tratada incisivamente e sem qualquer hesitação. E nós ainda temos alguma dificuldade em lidar com isto. Eu ainda esta sexta-feira estive numa conferência que celebrava os 10 anos da entidade das contas e financiamentos políticos, e se alguém, enfim, na sala não conhecer o que é que faz este organismo, não me surpreende, porque de facto a visibilidade é pouca. Foi um organismo que foi criado para fazer a verificação das contas anuais dos partidos e das contas de campanha e que funciona como um apêndice administrativo do Tribunal Constitucional. E, portanto, também foi um modelo que ficou um bocadinho aquém daquilo que na altura se discutia, que era criar uma autoridade independente que fizesse a monitorização do financiamento. O facto é que a opinião pública julga-nos mal. A opinião pública tem uma percepção infundada sobre aquilo que fazemos, suspeitas infundadas, etc, etc. Depois da intervenção dos vários partidos, o Dr. Henrique Neto voltou a intervir e disse, bom, ficamos a perceber com esta intervenção que se calhar o problema não reside na forma como os partidos geriram o bem público, se calhar o problema reside no povo que temos. E, portanto, a solução se calhar está em trocarmos o povo e o problema fica resolvido. E é um pouco isto, quer dizer, não há um exame de consciência, não há um bocadinho de humildade, como teve, por exemplo, um líder partidário alemão, que foi primeiro-ministro da Alemanha durante muito tempo, Helmut Kohl, depois de desvendado um caso de financiamento ilícito do seu partido, assumiu publicamente, pediu desculpas. Pronto, eram tempos em que estas coisas não eram uma preocupação tão grande na opinião pública. A gente, como dizia um ex-primeiro-ministro italiano que depois se exilou na Tunísia, Bettino Craxi, que disse precisamente que tinha recebido dinheiros ilicitamente e que tinham sido distribuídos pelos vários partidos italianos, mas que aquele esquema de financiamento, que dava o nome Lottizzazione, que tinha sido feito por uma causa justa. A democracia não funciona sem dinheiro, nós precisávamos de dinheiro e, portanto, arranjou-se ali um esquema. Pronto. Mas assumiu aquilo publicamente, claro, isso é de tribunal, mas assumiu aquilo publicamente. A nossa classe política, desse ponto de vista, continua completamente intocável, indiferente. Acha que isto é um problema nosso, que é um problema dos cidadãos que não gostam dos partidos, nunca gostaram, que os interpretam mal, que têm suspeitas infundadas, enfim, e isso de facto não ajuda a compreender este problema. A corrupção é um problema, obviamente, que tem implicações muito sérias do ponto de vista da legitimidade e funcionamento das instituições, mas é um problema, para quem, enfim, leciona políticas públicas, é um problema como qualquer outro. É um problema como iliteracia, é um problema como saúde, é um problema como calamidades naturais, o que quer que seja. Tem que haver uma resposta política para este problema. Tem que haver uma política pública para a corrupção. E política pública significa que há que definir estratégias, prioridades, recursos, calendários, tudo isso tem que ser pensado. Os próprios instrumentos, as medidas que são adotadas, têm que ser pensadas como um todo e não
de forma avulsa, como tem sido prática nos últimos tempos. Com volta e meia, quando o assunto começa a ficar quente na comunicação social, lá salta mais um coelho da cartola. Pronto, lá vem mais uma medida anticorrupção. Ou é o enriquecimento ilícito, ora é a regulação do lobbying, mais uma revisão da lei de financiamento político que já vai para aí na 8ª. Enfim, e continua-se a trabalhar de uma forma fragmentada, não integrada, sem uma visão de todo, e isso, obviamente, resulta num controle completamente inócuo. Portanto, diria, em primeiro lugar, esta questão de se assumir uma política de tolerância zero face à corrupção. Os governos, para todos os efeitos, não foram eleitos para gerir escândalos, não foram eleitos para gerir problemas de venalidade dos seus membros, foram eleitos para governar complexidade social e, sobretudo, tentar responder a essa complexidade social num contexto em que sabemos que os recursos são extremamente escassos. E em períodos de crise, como vos disse, a corrupção constitui um fator adicional de instabilidade, de tensão governativa e, portanto, deve ser combatida com vigor. Pois, em segundo lugar, mesmo que se possam experimentar novos modelos de participação democrática, que se possam pensar novos modelos de decisão, sobretudo ao nível local, tudo isso é bom, todas essas inovações que estão a ser feitas, ponto de vista de orçamentos participativos, formas referendárias, etc., que levam a uma maior aproximação dos cidadãos à gestão dos dinheiros públicos a nível local, portanto, aquilo que lhes afeta mais diretamente o seu cotidiano. Tudo isso é perfeito, é extraordinário, mas nós continuamos a viver em democracias representativas. E os partidos estão no centro do funcionamento do sistema político e, portanto, estão no centro da atual crise do sistema democrático e, se são parte do problema, também têm que ser igualmente parte da solução. Um dos problemas que nós assistimos em relação ao funcionamento dos partidos tem a ver com a sua fraca capacitação institucional e fraca formação dos seus membros. Com raras exceções, porque há partidos que têm privilegiado isso ao longo dos anos, não se têm desviado dessa função formativa dos seus membros, mas, grosso modo, os partidos do arco do governo têm estado mais preocupados em gerir campanhas e têm assumido uma postura agarra a todos, uma postura catch-all, e, portanto, isso leva-os, obviamente, a descuidar estas outras funções que os partidos devem igualmente cumprir. E, portanto, o financiamento que a gente atribui aos partidos, que é bondoso, não é pouco, não tenho qualquer problema com isso, eu sou um grande apoiante de financiamento público aos partidos, mas preferia, obviamente, que uma grande fatia desse financiamento fosse gasto na capacitação institucional dos partidos e na formação dos seus quadros em matérias de políticas públicas. Para que não continuássemos com o eterno problema de sempre, de governos com elementos muito fracos, gerir pastas com elementos muito fracos, e quando os partidos não têm capacidade, o que vão fazer? Vão buscar, obviamente, ao setor privado. Aliás, muitos membros do governo não estão inscritos em partidos, não têm filiação partidária, são, obviamente, da órbita, são simpatizantes, são pessoas com confiança, com proximidade, de outra forma não poderia ser, mas o nosso sistema, como separa os ministros dos deputados, portanto, não há essa separação de poderes, não é o que acontece, por exemplo, no Reino Unido, em que os ministros são membros do Parlamento também. Isso faz com que muitas das vezes algum desse pessoal tem uma série de ganchos, de ligações com o setor privado que muito dificilmente vai conseguir evitar tentativas de influência durante o seu período em exercício de funções.
Disciplinar os mercados, o Estado precisa de recuperar e reassumir esse papel de regulador e de garante da coesão social. A Justiça também tem que cumprir, de facto, o seu desiderato, e nós temos um problema no que diz respeito aos crimes de corrupção e criminalidade conexa. Há que concluir com celeridade e determinação várias das investigações que estão em curso. E aplicar, obviamente, penas que tenham um efeito dissuasor. Não é só a questão das penas, mas do confisco dos dinheiros que são desviados para outros propósitos. E por último, aquilo que há pouco falava, no que diz respeito ao papel da União Europeia. Nós precisamos, sem dúvida, para sair desta crise, porque não depende só das instâncias nacionais, como vos disse. Precisamos de uma Europa bastante mais coesa, bastante mais virada para as pessoas e não apenas para os mercados, e uma Europa que não se preocupa apenas, que obviamente é importante, a competitividade dos agentes económicos é extremamente importante, mas toda a estratégia 2020 está focalizada nessa questão e por arrastamento na questão do desemprego, mas aí tenho sérias dúvidas que vá a alterar muito das taxas de desemprego que temos vindo a assistir em países que tradicionalmente, como o nosso, não tinham taxas tão elevadas, mas que dedique mais atenção à qualidade das instituições democráticas, quer ao nível europeu, mas também no que diz respeito aos seus Estados-membros a nível nacional e a nível subnacional. E essa atenção, infelizmente, ao longo destes 50 anos, foi sempre relegada para segundo plano, logo na crença de que as democracias, de certa forma, se tinham consolidado e, portanto, não havia receios de regresso ao passado, nem de voltarmos a viver situações semelhantes ao período entre guerras, mas, enfim, o futuro é tão incerto e menos esperados podemos, de facto, ter uma turbulência dessa natureza. Tudo indica, de momento, que não seja o caso, pelas várias razões que vos disse há pouco, de alguma fragmentação da mobilização social, portanto não vai ter um impacto de ruptura no funcionamento dos processos de decisão a nível europeu, e também desconsolidação democrática no contexto europeu é bastante improvável. Dito isto, eu penso que de uma forma muito descoordenada e se calhar um bocadinho pesadota também, eu tentei dar-vos uma ideia geral do que é, ou do que tem sido a dificuldade que os governos democráticos na Europa, e particularmente no sul da Europa, têm tido nos últimos tempos, e enfim, dar-vos nota também do que é que poderiam ser algumas chamadas de atenção aos Estados-membros para sair da crise, mas sair da crise não apenas em termos económicos, sair da crise institucional, da crise da democracia que estamos a viver. E com isto concluiria, deixando espaço a que me fizessem as perguntas que quisessem, as observações que quisessem. É só o que tenho para vos dizer. Posso fazer uma pergunta? Claro. Será um autor deste livro? Sim. Muito interessante. Tive ocasião de ler, agora estava a ler outra vez. Isto é assim mesmo, isto não tem conserto. Eu penso que a Grécia agora está na berra. A Grécia está a dar um bom exemplo à Europa. O primeiro-ministro grego e o ministro das Finanças estão a lutar pelo bem do povo. E ficam escandalizados quando dizem que esta coisa utópica de pedir a restituição do dinheiro que os nazis trouxeram à Grécia, a ocupação, e agora falam que os gregos eram os aldrabões, os vigaristas, mas quem ajudou também a fomentar essa coisa toda foram os países europeus, quando a Grécia também entrou no euro, não é? Essas coisas todas.
que é que nós temos? Nós temos uma subserviência frontal em relação à Alemanha, que é o país duas vezes derrotado em duas guerras, mas reergue-se e é o país que manda. Nós temos um primeiro-ministro que é subserviente perante a Merkel e fala da Grécia com desprezo. Nem pretende fazer... Nós estamos a cumprir o nosso dever, estamos a pagar os nossos juros, mas, no entanto, estão as pessoas a morrer à porta nos hospitais, nas urgências. A pobreza está a aumentar, escamoteia-se a pobreza através de números estatísticos. As estatísticas servem para escamotear a pobreza. O vice-primeiro-ministro Portas fala que nunca crescemos tanto em termos de exportação, que foi uma maravilha, mas, no entanto, a nossa balança de pagamentos piorou. Portas só viu uma parte do problema, mas não viu o todo. Aliás, esse Portas é um indivíduo inqualificável. É um indivíduo que fugiu dos submarinos como o diabo foge da cruz. Porque quando saiu do Ministro da Defesa, desapareceram os processos todos e os documentos todos que podiam implicá-lo, não é? E agora, quando se pede a reabertura do processo dos submarinos, a reabertura do inquérito, a Assembleia da República ainda não sabe se o papel lá chegou ou não. Portanto, a democracia tem que ter uma volta, não são os partidos tradicionais, os partidos do arco do poder estão apodrecidos, PS e PSD estão absolutamente apodrecidos, na minha modesta perspectiva. Terá que haver como, não sei, já tenho uma idade provecta, não posso aventurar o futuro. Muito obrigado pela sua... Obrigado. Não foi propriamente uma pergunta, eu se calhar recolhemos, foi uma observação e eu concordo com quase tudo o que disse, há alguns aspectos talvez não, mas deixaria se calhar primeiro uma ronda de perguntas e depois... Obrigado. Falou aqui em democracia, os dois tipos de democracia, direta e representativa. Eu tenho a impressão que há outra democracia, que vivemos desta democracia, que é a capitalocracia. Ora, a corrupção começou quando a Alemanha, a seguir à guerra, fez a proteção das suas fronteiras e depois começou a corromper para a venda dos seus produtos e não deixando entrar os produtos lá. A corrupção política é pôr em cargos políticos os seus amigos. Começa logo por isso. Quando a SECA, Comunidade de Carvão e Aço, foi constituída com os 5 países mais ricos, era para a proteção destes países, para vender os seus produtos industriais. E os outros tiveram-se a juntar. E daí o sofrimento que hoje em dia estão. Bom, então vamos conversando. Isto não há propriamente perguntas. Mas qual é a solução, que o professor tem para a democracia em tempos difíceis? O que é que devemos fazer? Devemos manter o status quo como está agora? Não. Que temos Não. Quais são as soluções? Não. A Europa, Acho que todas as uma mobilizações... Europa, nós entramos no euro, penso que foi mais geneira, acho eu, não sei. Porque a nossa moeda... a economia dos outros países desenvolvidos estava a um nível muito superior ao nosso. E nós para chegarmos lá, temos que fazer um esforço muito maior que os outros, não é? As outras pessoas vêm cá a Portugal passar férias, é um Eldorado. Agora com esta coisa dos vistos gold, então é o super Eldorado. Compram casas e etc. E lavam dinheiro, quer dizer, isto é uma lavandaria Portugal, não é? Essa coisa. Como é que a gente podemos fazer para melhorar a nossa democracia? Agora vai haver eleições. Já se está a falar também de quem são os partidos que vão ganhar os mesmos. O PS ou o PSD vão ficar... Irão coligados depois? Quais são as alternativas que apresentam em relação à Europa? Nós cumprimos religiosamente as nossas obrigações para com a Europa. Somos pobres, mas honrados, não é como diria o Salazar.
talvez no tempo de Salazar, na ditadura, não houvesse tanta corrupção, porque Salazar já sabia quem é que podia ser corrompido e demarcava o terreno dos corruptores e dos corrompidos, não é? Agora, nesta situação, não sei, o que é que o Sr. Professor pensa, qual é a melhor solução? O seu título da palestra, aliás, muito bem feito, Democracia em Tempos Difíceis. Como é que vamos sair destes tempos difíceis? Eu, relativamente à última observação, discordo, de facto é um mito que eu tento combater, o mito de que o regime terá sido menos corrupto, enfim, a comparação, o volume não me interessa, porque obviamente a sociedade hoje é extremamente mais complexa do que era Portugal há 40, 50 anos atrás. Mas o mito de que o regime era impolítico, de facto a figura Salazar intocável, etc. Salazar, ao domingo, tinha o seu chazinho com os grandes grupos, com as grandes famílias que ainda hoje dominam este país. Portanto, há algumas continuidades, há descontinuidades também, porque obviamente o regime democrático introduziu partidos, introduziu eleições, introduziu outras variáveis que não existiam na altura, mas há continuidades, e uma delas tem a ver precisamente com os grandes grupos económicos. E outra tem a ver, por exemplo, com a questão das compras no setor da defesa. Quer dizer, ao julgarmos que nós fizemos uma guerra colonial com as frentes todas que tivemos, com compras de material bélico foram muito repentinas e em grandes quantidades, etc., que não terá havido corrupção nesse período, é pouco provável. De qualquer das maneiras, aliás, basta-se ler os debates da Assembleia Nacional nessa altura para se compreender que o regime utilizava a Assembleia Nacional precisamente para discutir a corrupção de outra forma, a corrupção da moral, a corrupção dos bons costumes. Era essa a corrupção que tratavam, não era a corrupção enquanto abuso de funções. Bom, mas tirando isso, acho que isso não é um tema que agora importe para esta discussão. De facto, o problema de se economias de desenvolvimento intermédio deveriam ter aderido ao euro ou não foi arrojado para o caso português. E estamos a pagar um pouco esse preço. Eu não sou economista, não vou dizer se teríamos ficado numa situação melhor, se tivéssemos ficado no escudo em relação... Eu acho que há vantagens e desvantagens de ambos os lados. Eu acho que foi pouco cuidado numa fase em que o euro até estava a ganhar alguma credibilidade nos mercados financeiros internacionais, de o proteger contra ataques especulativos, de lhe dar maior credibilidade, e isso necessitava de uma supervisão e de uma regulação dos mercados financeiros em solo europeu que falhou, que não foi, enfim, que não foi a desejada. E, portanto, aí também pagamos um pouco a fatura pelos nossos próprios erros. No que diz respeito a todas estas mobilizações que temos vindo a assistir, só uma lufada de ar fresco na democracia e com todos os defeitos que se possam apontar, dos populismos, do justicialismo, de alguma, inclusive de algum protesto que possa ser mais violento, menos democrático, ainda assim é uma lufada de ar fresco e as democracias estavam a precisar disso. Agora, aquilo que se passou na Grécia com o Syriza, ou o que se está a passar aqui na vizinha Espanha, não é necessariamente replicável no contexto português. Por variadíssimas razões. As mobilizações que temos visto de vários grupos à esquerda do espectro para criar um movimento semelhante ao espanhol não tem sido bem sucedido, está demasiado fragmentado. Tem pouca expressividade eleitoral, não tem feito o trabalho de raiz, de proximidade em localidades mais pequenas, é muito urbano. Quer dizer, aquilo esgota-se entre o Martim Muniz e o Campo Grande. Portanto, isso enfim, não cria a pressão que o Podemos está a criar aos partidos do arco de governo, em particular ao PSOE. O PSOE arrisca-se a ir pelo mesmo caminho do PASOK. Tenho várias pessoas amigas que são militantes de vários anos
do PSOE e que confessaram que vão votar Podemos. E as principais razões são os escândalos de corrupção, a falta de confiança portanto, que perderam completamente nas elites de um partido no qual acreditaram, no qual militaram durante anos a fio. O Partido Popular que está no poder em Espanha Igual. pediram desculpas. Pediram desculpas porque a corrupção era tamanha que até pediram desculpas ao povo, como deve estar recordado, Sim. não é? Pediram desculpas, no entanto está no poder. O Podemos, estou convencido que nós de facto não temos um Podemos, não podemos, nós de facto somos uns bons apreciadores da política num café. No café somos formidáveis. Este tipo é um vigarista, isto é correto, é tudo bem, mas depois quando chega a altura, quem é que é o vigarista? Diga lá. Não digo, não. É assim como é que a gente funciona, não é? Um pouco. E depois temos os jornais que gostam de articular escândalos que muitas vezes são verdadeiros e outras vezes são falsos. Lançam confusão e as pessoas devoram os jornais. Há um jornal aí, que não vou mencionar o nome, por razões higiênicas, que é o jornal mais lido no país. Tem de tudo. Não, isso é verdade. Desde anúncios de prostituição, a escândalos sexuais, escândalos de pedofilia, escândalos políticos, tem tudo um bocadinho. Infelizmente, eu dou-lhe completamente razão, o jornalismo presta mesmo um mau serviço e cria discórdia, cria clivagens onde não existem. Eu vi, por exemplo, o acompanhamento que fizeram relativamente à questão da criminalização do enriquecimento ilícito. Foi praticamente a comunicação social a responsável pela clivagem esquerda-direita numa questão que é técnica e que pode ter pessoas tanto à esquerda como à direita que não são favoráveis porque por ter uma postura mais conservadora relativamente às garantias constitucionais de não incriminação, de presunção de inocência, etc. E pessoas que têm uma posição mais arrojada e que dizem, enfim, nós já temos outros mecanismos existentes que também tocam nesses princípios, nomeadamente a prisão preventiva, e portanto, não me parece a mim que estejamos a dar um salto completamente no escuro e, portanto, tenho confiança no funcionamento das instituições democráticas. Portanto, e essas duas posições, tanto pode haver à esquerda como à direita. Agora, a comunicação social encarregou-se de criar essa clivagem. É a proposta do governo, que já foi chumbada, e depois acabou por dar em nada, porque, pelos vistos, agora, mais do que um partido da oposição, também vários apresentaram propostas, portanto, isso acabou por dar em nada. Mas foi um mau serviço da comunicação social. Eu, inclusive, na sexta-feira, também tive nessa tal intervenção na Conferência de Entidade das Contas, acabei por ter uma situação semelhante, quer dizer, tanto o jornal e uma jornalista que lá estava, como o Jornal de Negócios, com um jornalista que até lhe dediquei para aí meia hora ou mais de conversa sobre disfunções do regime de financiamento político, a explicar-lhe o que é que se passava, o que é que não se passava, em que sentido tinha a reforma, etc. Mas o interessante da notícia foi a reação que um dirigente do PS teve, não posso dizer porque de qualquer das maneiras é público, estava lá, Luís Patrão, eu não faço a mínima ideia, nem fazia a mínima ideia que ele estivesse no público, mas reagiu muito mal àquilo que disse. E então a notícia passou a ser isso. É tão fraco, quer dizer, teve-se aqui todo o dia a discutir problemas de regulação, problemas de supervisão, o que é que se deve fazer para melhorar a lei de financiamento de partidos, etc. E a única coisa que a comunicação social conseguiu aproveitar é o disse que disse, o fulano que ficou chateado porque eu disse umas palavras que feriram a sua sensibilidade e depois o outro chamou-lhe de detrator e não sei o quê. Enfim, é mau serviço, é mau serviço. Isso infelizmente, eu tive inúmeras situações com jornalistas, perdi horas a fio a explicar determinados problemas, o funcionamento de um determinado diploma. Eu tive a sensação que, de facto, falei para o boneco. Já vinham formatados, já vinha com a resposta formatada e, no fundo, o que queria era apanhar uma citação minha e colocá-la no artigo e mais nada.
O artigo já estava feito, o modo de ver a coisa já estava, portanto, não tinham abertura nenhuma para estar a aprender sobre essa questão. Mas a criminalização do enriquecimento ilícito pressupõe uma revisão, possivelmente, é que o problema que o Tribunal Constitucional chumbou a criminalização do enriquecimento ilícito porque inverte o ónus da prova, que não necessariamente. Acho que foi não isso. necessariamente. Não, há já jurisprudência no Tribunal de Direitos Humanos, já há casos em França que também já foram julgados. Mas estou a dizer no nosso caso concreto. Mas está bem, mas é que o nosso caso no nosso caso, não existe ainda enriquecimento ilícito. Pois. Logo, deve ponderar o instrumento, uma análise comparada do que acontece noutros países que adotaram esse tipo de medida. E o direito comparado aqui tem uma função a cumprir que infelizmente não está a cumprir. Portanto, não basta invocar os outros professores de direito penal e todo aquele discurso normativo redondo e um bocado desatualizado. É preciso ver um pouco o que é que já está a ser feito, quais os resultados, ver isto mais de uma forma técnica e menos normativa. É do ónus da prova, não é? Isso é que é não só, fundamentalmente é isso. Acho eu, não sei. Não, há formas de ultrapassar esse problema que têm sido conseguidas, portanto não é totalmente impossível conciliar esse tipo de medida com a questão da inversão do ónus da prova e do direito à não incriminação. Muito bem, isto parecia a Alemanha, não é? Sempre. Vamos lá. Três ou quatro observações. Esta questão do paradoxo, não é? Portanto, a culpa aparentemente parece ser da Europa e há uma frase do Dr. Luís Sousa que eu não percebi bem, que se prende com o facto do federalismo ser curto, não é? E, portanto, a culpa é, na verdade, da Europa, mas a Europa é, ao mesmo tempo, o cinto de segurança, não é? Quer dizer, ao fim e ao cabo, beneficiar o infrator, não é? Sendo certo que o tal federalismo permite, na verdade, a eleição de presidentes ou a designação ou a escolha de presidentes de comissão fracos. Quanto maior for o federalismo, mais fraco pode ser o presidente da comissão, não é? E, portanto, em primeiro lugar, pedir-lhe que aprofundasse esta situação. Em segundo lugar, a questão da democracia em tempos difíceis e esta comparação com a formação dos políticos, ou seja, mais uma vez, muitas vezes o lançar sobre a política de um determinado anátema, não é? Mas, ao mesmo tempo, encaminhar-nos quase para uma profissionalização política, ou seja, afinal, é bom ter ganchos no privado ou ser político, na verdade, requer uma determinada formação, não é? Nós, a bem ou ao mal, estamos a caminhar para isso, não é? Estamos a caminhar, na verdade, para, nos cargos mais elevados da gestão da coisa pública, termos pessoas que, se calhar, só tentaram fazer gestão de coisa pública, não é? Nos diversos partidos. Depois, a questão do financiamento dos partidos políticos, porque, na verdade, parte de todas estas questões reside sempre no homem da mala, seja de que partido for e seja em que circunstâncias for e em que ano for, não é? Quer dizer, o problema aqui é do financiamento e do custo da democracia, ou seja, mais comedidos ou menos comedidos, mais bondoso ou menos bondoso, uma das discussões que pode ser interessante fazer é se, na verdade, o financiamento não deve ser integralmente público, ou seja, se não devemos todos pagar para termos democracia. A última observação é a seguinte, enfim, dentro deste mal todo, em rigor, segundo parece, estamos à frente dos países do Sul, não é? Por pouco que isso possa significar. É só. Algumas das perguntas que queria fazer foram já colocadas por Ferreira Ramos, portanto não vou repetir. Gostaria de lhe perguntar, Sr. Doutor, neste estudo que apresentou sobre corrupção, e sendo os dados relativos aos tais países do Sul, que aparentemente nós encabeçamos, portanto somos os melhores dos piores,
Eu entendo que, parece-me a mim, não há grandes diferenças nos normativos legais nossos e dos países do norte da Europa. E, portanto, o que é que nos distingue? Porque, em rigor, o relatório de que falou, de corrupção zero, tolerância zero à corrupção, parece-me a mim não fará grande diferença. Já temos leis, porque é que não as aplicamos? Não sei se o doutor estou a estas matérias e se tem respostas para me dar, mas são estas as dúvidas. São todas excelentes perguntas. Começaria talvez pela questão da profissionalização dos políticos. Se isto é um pau de dois bicos, quer dizer, se por um lado depender pelo modelo de profissionalização ou se devemos manter a porta aberta a outras experiências profissionais, etc. Todo o regime que vá no sentido de criar exclusividade vai criar problemas a quem vem do setor privado. Indiscutivelmente, não é? Porque vai ter que abdicar de muito para se meter na vida política, ao passo que quem vem da função pública, enfim, pode suspensão de funções, etc., e para retomar, e, portanto, isso pode aí criar algum diferencial, e isso tem sido estudado em vários países. Portanto, procura-se às vezes encontrar esse equilíbrio, não ser demasiado, enfim, não criar um regime também demasiado limitativo, demasiado profissionalizante da classe política, que torne impermeável a outras experiências profissionais. Quando na realidade, muitas das vezes, nós temos profissionais liberais que atingiram uma certa maturidade na sua vida, estão bem na vida, profissionalmente, economicamente, e acham que estão disponíveis para dar algo à sociedade. E, portanto, estão disponíveis para entrar na política e isso era a forma, enfim, de recrutamento